Olá, sejam muito bem-vindos! Vai começar o podcast da Lucimelo. E por aqui, você sabe, o papo é pop! E a minha convidada de hoje é muito pop. Eu tenho a honra de receber aqui hoje Josiane Oliveira, que é instrutora de tanatopraxia, quase errei, tanatopraxia. Ela é uma referência em preparar e cuidar de corpos para o velório, tem impactado muitas vidas com o seu trabalho, formando mais de 10 mil alunos, é uma influenciadora gigante nesse segmento e hoje ela está aqui diante da gente para um bate-papo super gostoso. Josi, seja muito bem-vinda. Ô, minha querida, obrigada pelo convite. Que bom que a gente conseguiu se alinhar, né? Que bom que a gente conseguiu. Obrigada pelo convite. Só lembrando que Josi, ela é do Rio de Janeiro, o podcast é gravado em São Paulo, e aproveitando uma agenda que ela tinha aqui em São Paulo, a gente correu para fazer esse bate-papo aqui, que eu acho super bacana. Vi você já nas redes sociais e acho incrível o teu trabalho, a maneira como você se posiciona, e quero entender tudo isso hoje, porque a gente é um podcast que fala muito para empreendedores, para pessoas que trazem ideias novas, que são disruptivas, que quebram os padrões. E eu acho que você tá dentro desse escopo, por isso você é uma das nossas convidadas. O nosso tema já é uma quebra de padrão ali, de tabu até, né? Meu Deus, por que tanta dificuldade de falar nesse assunto, Josi? É muita coisa. Não muita é? Coisa. Hoje em dia, até que as pessoas ouvem a gente falando e tal, começaram a aceitar de uma forma diferente. Sim. Mas quando eu surgi na internet, assim, Foi sabe, tenso. as pessoas... sim, né? Sim, Tinha sim. aquela história assim, nossa, Meu Deus que me conversa livre. é essa que essa mulher tá falando, né? Deus me livre, cruz credo. Que profissão é essa? Quem é que vai querer empreender nessa profissão? Olha. E é uma profissão que muitos empreendem, né? Vem chamando atenção e cresce todo dia, porque não para, né? É verdade. É um setor porque... que não para, é um mercado que não para. Que não para, né? Ô Josi, eu sempre começo aqui falando da infância. Então eu queria saber como é que foi a sua infância, eu não escutei você falar sobre isso ainda, e eu queria saber se aconteceu alguma coisa lá na sua infância que olhando hoje pra trás você fala, olha, eu já tinha esse tino, eu já olhava pra isso. Às vezes acontece de ter e às vezes acontece de não ter também. Não sei se esse foi o teu caso. Na realidade, eu sempre falo, Luci, o pessoal... eu sempre falei para as pessoas assim, ninguém nasce, né, dizendo que vai trabalhar com tanatopraxia. E o pessoal deve estar lá em casa perguntando assim, mas o que é tanatopraxia? Então, nós trabalhamos com cuidados do pós-morte, né? Uhum. Eles também precisam. Eu digo que nós somos os anjos dos bastidores. É verdade, profissionais que muita gente nem imagina que exista, né? Existem só profissionais. passando pela experiência de perder alguém da família. Exatamente. Que você vai entender a importância dessa gente que trabalha lá escondidinho, tudo quietinho. Você não, né? Exatamente. Não faz alarde, né? E o pessoal fala pra mim assim, mas você já tem essa vontade desde que você era criança? Não, pelo contrário. Né? Eu falo que eu vim de uma geração onde muitos que têm a minha idade, mais ou menos aí, o pessoal, né, 40, 50, a gente, pelo menos na minha época, era assim, falecia alguém, falecia alguém e a minha mãe falava assim, né, tinha aquela coisa assim, olha, fulano vai puxar seu pé. Tanto que eu falo até hoje, eu não sei se alguém se identifica aí, mas o meu pé não dorme pra fora da cama, né, porque você acaba trazendo... Sou boba nem nada. Não quero pagar pra ver. Então, assim, não nasci dizendo que queria trabalhar com pós-morte, apesar de ser procurada hoje por adolescentes que falam pra mim, eu quero ser tanatopraxista. Mas daí já talvez até eu falo, nossa. Será uma influência do trabalho que você também tá fazendo? Que eu acho que você humaniza muito isso, né? Sim, acaba assistindo mas ainda os assim vídeos. É estranho a gente pensar que uma pessoa pensa nisso. Mas talvez não pense nisso, mas talvez tenha uma relação amistosa, boa com isso. Como é que era? Você nasceu aonde? Eu nasci numa cidade da Baixada Sul-Fluminense, no Rio de Janeiro, chamada Japeri. Né? É pequenininha. Uma cidade bem pequenininha, bem pequena ali, aquele bairro ali onde todo mundo conhece todo mundo, né? E como que eram os velórios lá? E os velórios, antigamente, ai meu Deus, quando eu falo em velório, naquela época, eram aqueles velórios fantasmagóricos, né? Porque você presenciava aqueles algodões pra fora do nariz. Tinha essa estética que assustava um pouco, né? Assustava bastante. E as pessoas nunca ligaram pra isso. Levavam crianças, né? Hoje a gente vem com esse chamado do cuidado, a gente já conscientiza sobre contaminação, sobre riscos, sim, né? Sim. Tem até uma coisa que
que vale a gente falar do risco de levar uma criança. Eu tive uma seguidora que levou a filha até um velório, uma criança de colo. E a menina, durante o velório, muito agitada, e ela deixou a menina engatinhando na capela, né, ali, durante o velório. Um mês depois, a menina teve uma infecção gravíssima. E o médico não conseguia descobrir o porquê, e exames. O médico chegou a perguntar para ela, sua filha brincou no esgoto, porque ela tem uma quantidade de micro-organismos gigantescos no organismo dela. Tá brincando. E aí ela lembrou que nesse dia de um velório, deixou a filha engatinhando ali. Então a menina vai e bota a mão no chão. A capela era dentro do cemitério, então tem essa conscientização de contaminação, porque é sério, né? Mas na minha época, o pessoal levava. Imagina, e tudo. Eu não sei se... Eu morava em cidadezinha pequenininha também, você sabe. Eu vou ser bem sincera, eu tenho boas lembranças dos velórios. Porque a gente era criança. E tinha muita comida, né? Tinha muita comida. Até hoje. Tinha muita comida. Então, a gente ia lá, comia, brincava. A gente tinha uns momentos mais tristes, que a gente via os adultos chorando e tal. Você percebia que tinha alguma coisa tensa, mas depois tinha brincadeira, tinha folia. E a gente passava a noite, né, velando, isso. né? E hoje o pessoal tem uma consciência mais, assim, mais detalhada, né? Porque hoje a gente vem falando, eu já venho há alguns anos falando sobre isso, né? Olha, cuidado, porque existe a contaminação, né? O que essa seguidora passou com a filha, a menina, nossa, quase faleceu. E aí depois descobre-se que era contaminação do próprio cemitério, no que ela brincou naquele chão e colocou a mão na boca, enfim. Sim. Mas fora isso, a minha infância é muito simples, nada ligado ao pós-morte, pelo contrário, como eu falei, muito medo, muito medo. Eu tinha um medo até quando me falaram sobre o curso de tanatopraxia, até aí eu ainda tinha aquela, não, gente, eu não vou trabalhar com a morte, não, como assim? E depois acabei me apaixonando, porque eu vi o quanto é importante essa profissão. E você não tinha nada, nenhuma mediunidade, nada que te conectasse assim, que você falasse, não, nada? Não. Olha que interessante. Não tinha nada que me desse um sinalzinho ali que mais tarde eu iria trabalhar com o pós-morte. Muito bom, muito bom. A maioria dos empreendedores que vem aqui sempre tem um ponto de conexão, né? Por isso que eu falei, eu fiquei curiosa. Eu falo que a minha profissão ela é um pouco energética, sabe, Lucy? Porque eu acredito muito nessa questão da energia, então eu acho que foi um reencontro, né? Como eu ouvi já de outras pessoas, olha, você já fez isso em outras vidas. Bom, é uma coisa que eu acredito. Você acredita que... Em outras vidas, eu acredito muito na vida após a morte. Porque pra você, você fala assim, por mais que você tenha feito cursos, tenha o domínio da coisa, mas você fala de um jeito diferente sobre esse assunto, assim, é muito natural pra você, né? Assim, então eu acho que se tem essa coisa de vida passada, você deve ter tido uma boa experiência lá. E o pessoal pergunta, você come, você dorme, ai, como você consegue dormir, como você consegue comer? E eu fico pensando, por que as pessoas levam pra esse lado uma pessoa que trabalha com pós-morte? Do tipo, gente, durmo, como, né? É tudo normal, eu sou bem fortinha, como bem. Porque assim, não é uma coisa que a gente pode ligar a esse tipo de coisa. É um trabalho além, né? É gratificante. A forma que a gente trata, a forma que a gente alenta as famílias é muito gratificante. Ô, Josi, me impressionou. Eu tava lá estudando sobre você, olhando na internet, o que você já tinha... Eu tava lá, rastreando você lá. E eu não sabia que você trabalhou como doméstica, né? Sim. Muito provavelmente, eu tenho uma experiência com esse assunto, porque a minha mãe era doméstica, e ela trabalhou muitos anos, né, de doméstica, e eu era criança, e ela não tinha com quem me deixar, e nem com quem deixar a minha irmã. Minha irmã tinha, acho que 3 aninhos, eu tinha 8. E aí a gente ia, né, na casa onde ela ia trabalhar, e a gente ficava sempre num cantinho, eu cuidando da minha irmã, né, ali não tinha, naquela época não tinha carrinho, não tinha essas coisas, a gente era pobre também, não tinha nada. Então eu ficava com a minha irmã no colo ali, cuidando, e a minha mãe trabalhando. Então tem uma lembrança grande que era um esforço muito grande, né? E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência que você teve nessa área. Que você foi agora num pontinho, assim, bem que mexe bastante comigo, né? Eu nunca comentei sobre isso, mas é que você falou bem como é realmente. Um dos meus maiores arrependimentos é fazer o que a sua mãe fazia, né? Eu tinha que fazer às vezes, que era levar também o meu filho ali, né? E um dia ele sentado me olhou e falou, mãe, você não tá cansada?
sabe? Sim. Você não para, você tá pra lá e pra cá. Então, assim, são coisas que acabam servindo de combustível pra gente, na realidade, né? É verdade. Não diminuindo as meninas que trabalham com isso, os muito meninos pelo também. contrário, eu valorizo, inclusive, porque é um Sim. trabalho difícil, né? Não é fácil, né? Não, é difícil, é pesado, né? Eu já tinha vindo de alguns cursos na área da saúde, só que não me adaptei. Ver o sofrimento humano. Eu ainda trabalho com sofrimento, Lucy. Eu ainda trabalho com famílias que estão sofrendo a perda. Mas o meu trabalho é alentar, é tentar ao máximo preservar a dignidade daquela pessoa para que ela passe por aquela despedida. E assim, uma fase da minha vida, naquela época não se falava muito em depressão, nessas coisas todas. E aí eu falei, não quero mais nada relacionado à área da saúde, eu vou parar. E aí eu resolvi trabalhar como empregada doméstica. E fiquei 10 anos. Aí foi quando eu conheci a tanatopraxia, né? Então, assim, é difícil? Quantas vezes? Eu sempre falo sobre isso e é válido para todos os públicos. A gente se perguntar, né, às vezes, mas eu nasci para fazer o quê? Então. Né, mas eu quero fazer alguma outra coisa. Eu quero... Você sabe que nessa área, o pessoal que trabalha com isso sabe que a gente lida com pessoas boas, maravilhosas, mas a gente lida com pessoas muito difíceis, né? Pessoas... Isso em toda a área, toda a área. Mas a gente lida com pessoas difíceis que às vezes te fazem sofrer ali com uma palavra ou com um gesto. E eu falei, nossa, mas pra onde eu vou? E aí onde as pessoas me perguntam, mas eu tenho 30 anos, eu tô velha pra isso. Falei, gente, por favor, nem existe isso. Não, nem existe. Eu tive um aluno de 74 anos, maravilhoso. Uau! Dentro do laboratório de tanatopraxia. Eu comecei na Tanato com 35. Mas e quem te fez o convite pra você fazer uma experiência, um curso? Como é que foi? Eu conheci um amigo meu, que eu tenho até hoje, né, amizade com ele. E aí ele falou pra mim, poxa, mas você já fez curso na área da saúde, por que você não faz tanatopraxia? Você tá rondando isso aqui já há muito tempo, qual é a sua? Eu falei, tanatopraxia, mas gente, o que é isso? Ele, conservação de cadáveres, e a gente trabalha fazendo embalsamamento, fazendo restauração facial. Eu falei, tá louco, não vou nada. Eu já tinha ficado presa numa sala de urna uns anos antes, né, porque meu padrasto faleceu, e o rapaz da funerária me prendeu. Me prendeu não, né, ele me deixou pra atender o telefone, e na minha cabeça eu tava presa, desesperada, dentro daquela sala de urna. Eu tinha medo de urnas. Eu tinha essa necrofobia ali, essa aversão, esse medo mesmo a coisas de velório. E aí depois ele vai e me fala sobre isso. Não, você quer trabalhar? Eu falei, não, mas eu tenho medo até de caixão, como é que eu vou trabalhar com isso? E ele começou a me mostrar como era a profissão, né? Como chegavam os corpos, como saía. Claro que ele confiava em mim, às vezes fazia uma chamada de vídeo, alguma coisa parecida. Ele falou, Josi, olha o trabalho como é. E ali eu fui começando a me interessar. Eu falei, poxa, quem sabe, né? Interessante. Vou fazer esse curso, vou pensar bem pra fazer, vou começar a pensar com carinho. E, Lucy, de verdade, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi um chamado. Foi um chamado. Eu sempre falo que quando eu pisei... O jeito como ele te acalentou, do jeito que ele foi te introduzindo, né, no negócio. Exatamente. Quando eu pisei no laboratório pela primeira vez, que eu me vi rodeada de pessoas sem vida. Mas, ao mesmo tempo, a sensação que eu tinha é que eu já tinha feito aquilo em alguma fase da minha vida ou outra vida, não sei, cada um tem, né? Acredita em alguma coisa. E foi assim, surreal. E nunca mais parei, né? E já fazem 10 anos que eu cuido do amor da vida de alguém. Que essa é a frase que eu uso. Tão e é a maior essa frase, né? É a maior verdade, assim, de verdade. É a maior verdade. Porque além de cuidar, eu ensino tanto no formato online, quanto a gente ensina no formato presencial também. Sim, nesses 10 anos aí. Desses 10 anos, tem 8 anos que eu ministro curso nessa área. Um profissional desse, ele trabalha... Você é empreendedora, você é profissional liberal, ou você é contratado de uma empresa? Como é que é? Geralmente, pode ser contratado, pode ser prestador de serviço. Sim. Né? Algumas pessoas têm... Eu tenho alunos que têm outras profissões e trabalham, por exemplo, como plantões. Olha, eu tenho meu final de semana livre, então eu deixo à disposição da funerária, a funerária me chama, é como se fosse um coringa, sabe? Um folguista. Tem muita gente que são prestadores de serviço e outros contratados mesmo ali. Entendi. Depende muito. É um curso livre. É um curso que não exige grau de escolaridade, não exige formação específica. Isso acaba abrindo porta para muita gente, né? Porque é uma coisa que me deixa muito feliz, porque pessoas que não tiveram uma oportunidade de estudar ou de terminar aí os seus estudos, vê uma possibilidade de aprender uma profissão. Com certeza. E quando você chegou na sua casa, você falou você anunciou, você tinha marido, você tem 2 filhos, você falou, né? Dois filhos. Tinha marido, filhos, tinha já tudo, né? Tinha. Como é que foi quando você chegou e falou que ia trabalhar com essa profissão? Eu falo que o pessoal é engraçado, né? Hoje, eu tive uma turma agora, que terminou essa semana, e assim...
meus alunos dessa turma foi uma coisa muito especial, porque a avó levou, né? Outra, o esposo levou, a tia levou. Então, assim, teve uma rede de apoio. Você vai entender bem. A maioria dos meus alunos não tem apoio. Quando falam para alguém da família Sim. o que vai fazer, a primeira coisa que escuta, você tá doido? Sabe, você ficou maluco, você vai trabalhar com isso, você vai aquilo. Nossa, quando eu comecei, por isso que a gente fala essa história, né, de tranca um pouquinho, né, fecha um pouquinho a boca, vai lá e faz. Vai lá e faz e vê como que é, depois você Porque as pessoas anuncia. Exatamente, porque nem sempre, né? É. Nem sempre você vai receber aquela palavra Aquele ali. apoio, né? E às vezes, como eu falei, às vezes da família é o pessoal que mais vai criticar, porque não conhece, porque não sabe, Virei né? piada, né? É. Virei maquiadora de defunto, virei Mas olha, tanta tem outras coisa. profissões hoje em dia. Quando você fala que vai ser influenciador, blogueiro, ou coisa parecida, a família também não gosta. É verdade, mas assim, quando você fala que vai trabalhar com a morte, pior ainda, né? Piorou, Porque a pessoa, piorou. você tá louca, você vai agora largar tudo pra ser maquiadora de defunto. Olha, sabe, umas colocações, nada contra os maquiadores, mas eu não faço só isso. Sim. A tanatopraxia não é só isso, né? Menina, A gente tem todo um trabalho ali, a gente tem toda uma contribuição, inclusive com o meio ambiente. Nossa profissão tem essa contribuição com o meio ambiente. Então não é somente maquiagem. Mas vocês usam maquiagem? Para o pessoal que está em casa que nem imagina que a gente tem maquiagem, esmaltes, a gente tem tudo dentro de um laboratório. Tem tudo. Pessoas vaidosas que hoje já consigo que os meus seguidores falem com a família sobre a morte. Mas como você quer? Então. Mas eu posso não ter flores no meu caixão? Pode. Eu posso não estar de barriga para cima? Eu posso estar de bruços no meu caixão? Pode. Por que você não quer ficar de barriga pra cima? Porque eu sinto falta de ar quando eu durmo de barriga pra cima. É mesmo? A pessoa remete umas coisas meio loucas, né? Do tipo, gente, você tá sem vida, né? Mas tá tudo bem. Então, assim, são muitas coisas que as pessoas desconhecem no setor. Que né? coisa interessante. Eu não sabia que pintava unha, eu não sabia que passava batom, eu não sabia que vocês tinham perfume e que minha família podia levar meu próprio perfume. Então, são muitas coisas que você vai mostrando para as pessoas. Interessante. E eu vi você falando em alguns lugares que essa tanato, né? Tanatopraxia, ela tem várias técnicas, inclusive, de preparação do corpo. Não é só fazer a maquiagem. A maquiagem é o grande finale, né? Exatamente. A maquiagem é parte da tanatoestética. É só pra dar um, né? Pra dar um... É a minha finalização, vamos colocar assim. Mas porque as pessoas acham assim, vai levar ali para fazer uma maquiagem. Não, vai para um laboratório específico, nós vamos fazer os procedimentos. É um procedimento invasivo, né? Nós fazemos trocas de fluidos, ou seja, substituição do sangue por um fluido específico que faz, né, um fluido bactericida, que vai fazer ali, ao mesmo tempo que ele vai combater os micro-organismos ali que fazem aquele corpo avançar muito rápido, né? Ele vai, ao mesmo tempo, vai hidratar, vai trazer uma tonalidade de pele mais agradável, mais aproximada ali de como a pessoa era em vida. Porque quando a pessoa morre, ela fica pálida, né? Parece que fica amarela, assim, né? Aquela coisa, assim, muito estranha, Uma pessoa morta, né, sem vida, ela tem algor mortis, né, que é a queda da temperatura, o palor mortis, que é a palidez cadavérica, aí chega a rigidez cadavérica. Sim. Então, tudo isso são fenômenos que o corpo cumpre, né? E quantas horas é indicado para você fazer? Ou qualquer pessoa que falece assim, é importante você fazer essa preparação? Ou tem um número? Porque antes tinha uma coisa assim, se for velado agora para ser enterrado à noite, daqui 5, 6 horas, não precisa fazer nada. Isso. Mas eu acho que agora tem sido até meio comum essa coisa de preparar, né? As famílias, assim, os agentes funerários me procuram hoje em dia e falam assim, Josi, é engraçado, quando a gente hoje fala com a família sobre a tanatopraxia, a família fala... muitas famílias falam, aquilo que aquela moça faz, que aquela moça fala na internet, sabe? Então, assim, eu fico bem feliz com relação a isso. Sim. A pessoa já assiste e já sabe a importância. É verdade. Porque você pode, sim, não fazer o procedimento, o corpo pode não apresentar nenhum sinal de avanço ali, gases, né, extravasamento de líquido. Puxa, mas é muito desagradável se isso acontece na hora que você tá velando o corpo. Sim, que seja 1 hora, 2 horas, né? Mesmo porque tem aquele momento que você vai até o corpo e, assim, o pessoal me pergunta muito sobre essa questão. Pode beijar o cadáver? Não pode beijar o cadáver? Eu sempre falo, né, profissionalmente, gente, eu não aconselho. Se não passou por um procedimento
procedimento de desinfecção, que é a tanatopraxia. Por quê? Porque dependendo da causa, né? Dependendo do que causou aquele isso, óbito, né? você pode sim se contaminar. Temos vários casos sobre isso, né? Ah, mas eu beijei, depois começou uma coisinha aqui, começou a coçar e eu tive uma infecção. Porque você não sabe ali. Aliás, muitos sabem a causa da morte, mas na hora da dor a gente entende. Só que tecnicamente falando, beijar uma pessoa sem vida, principalmente sem fazer um procedimento, é uma coisa muito complicada. Olha, e tem riscos para a saúde. Sim. Né? Há riscos para a saúde, principalmente, mais uma vez frisando, por conta da causa da morte, do que causou o óbito daquela pessoa. Então, por isso que a Thanato vem ganhando esse espaço. Olha, a gente está falando de desinfecção. E é o tipo de assunto que a gente precisa falar. Exatamente. Não é? Porque tem assuntos que a gente precisa falar, que viram um tabu, ninguém fala nada, fica todo mundo quieto. Né? Meus seguidores perguntam, Josi, quando é o melhor momento para falar com a minha família sobre a morte? Eu falo, na hora do almoço no domingo. Aí o pessoal, Josi fez isso, quase morri. Quiseram me matar. Fui falar do meu velório, como seria meu velório, bem na hora do almoço no domingo. Falei, tá todo mundo reunido, né? É o único dia que reúne todo mundo, Mas a gente né? tem que falar sobre isso, né? Quebrar esse tabu. É verdade, tem que quebrar. Agora você falou uma coisa engraçada aqui. Quando a pessoa, você é a pessoa que filtra tudo isso, né? Chega pedidos estranhos, assim, tipo, olha, eu quero que você coloque isso no caixão, ou quero que você faça tal coisa. Deve ter muita coisa estranha, não deve? Então, você sabe uma coisa assim, o pessoal pede bastante o que é mais comum, né? Tá. Uma carta de despedida. Olha que bonitinho. Sim, nossa, uma vez eu peguei uma coisa mais linda. Não veio fechado nem nada, o menino desenhou ele e o pai com a asa, né? E ele de mão dada. Aí era tipo um céu, assim. Nossa, mas uma coisa linda, assim. Que lindo. E tem umas que vem fechada. Fotos, por exemplo, o pessoal pede pra colocar urso de pelúcia, né? O urso. É mesmo? Bonecos vem tanto pra criança quanto pra idoso. Que geralmente acho que o neto ou o bisneto dá um presentinho. Um bichinho ali, né? E a gente coloca. Junto. Mas o que mais causou, assim, né? Que a gente, de vez em quando, em alguns podcasts, a gente comenta sobre. Foi o vibrador que pediram pra eu colocar numa urna. Foi. E assim, até esses dias falaram pra gente. Teve não sei quem que falou que pediram pra. Olha, se pediram pra ela ou não, se é verídico ou não, eu não sei. Mas que pediram pra mim, eu levei um susto. Virei um meme, fizeram um desenho animado. Meu e da Odete sobre isso. Porque, assim, é uma coisa que você não espera, né? Eu falei pra... Aí um familiar falou, olha, tem como você colocar? Porque era um pedido dele, ele sempre falava nisso, que queria levar. Sim. Eu até brinquei, falei, colocar onde? Né? Porque vamos conversar aqui. Eu falei, olha, enrola no saco plástico aí, que eu vou colocar ali dentro, ali da urna. Aí fiz o familiar assinar. Porque, né, o que a gente fala, para e pensa, você, lá no dia da exumação, tem um negócio lá dentro. Então, vibrador lá. Aí eu falei... Porque isso não vai acabar com o tempo, né? Isso vai ficar lá, né? A gente guarda, né? Você sabe que a gente tem que ter tudo isso, tem que ter documentado, registrado, sim. Aí coloquei ali que fulano de tal, que o grau de parentesco tinha pedido pra eu colocar, pedido do falecido. O falecido tinha deixado isso, né, em vida né? Ali pra colocar. E assim, no mais, esse foi o mais estranho, assim, que eu recebi, sabe? Mas era dele, deixa ele levar, cada um tem. Cada um sabe de si, né? O bom é falar sobre isso, gente. Começar a falar sobre isso que é bom. Ô, Josi, quando você... Essa frase que você fala na internet, que ela é linda, você fala, eu cuido do amor da vida de alguém, né? Em que momento exato, assim, você percebeu na sua carreira que esse trabalho não era só um trabalho técnico, era um trabalho de missão mesmo? Quando eu tratei a minha primeira criança. É uma menina que eu sempre falo sobre ela e eu nunca vou deixar de falar sobre ela. Os meus amigos de plantão, né? Na realidade, eu fiz o meu curso e fiquei 1 ano estagiando de graça, né? E eu escutava ali, aí entra aquela parte da família, né? Do próprio parceiro, do próprio companheiro na época. Mas você é boba, você tá trabalhando de graça, você já estava empreendendo ali de alguma forma, de uma forma até direta, que era em conhecimento. Claro. Né? Então eu escutava muito isso. Você não tá ganhando nada, você só gasta dinheiro. Isso quando eu tinha para gastar, quando eu não tinha que andar um estirão a pé até chegar ao laboratório. E aí o pessoal gostou muito de mim lá, né? Desde o meu primeiro dia de aula prática, eu fui convidada pela técnica que estava lá, pela tanatopraxista que estava lá responsável. Ela falou, você tem marido, tem filho? Você tem como pedir para você ficar aqui comigo? Eu fiquei uma noite com ela, no outro dia de manhã eu já preparava corpo sozinha.
Então, assim, eu falei, gente, isso aqui já é de outra vida, não é possível. E fiquei durante 1 ano, né? 1 ano, assim, com eles lá. Então, eu saía do laboratório de manhã, eu ia para as minhas faxinas, eu saía da faxina, eu soltava na Via Dutra ali em Nova Iguaçu, no Rio, e ia direto pro laboratório. Uau. Então, às vezes, ficava 3, 4 dias sem ir em casa, sem ver meus filhos na época. Sério, menina? Na época, meu filho hoje tem 14 e tava com 4 anos de idade, 3, completando 4. E assim, foi duro, mas foi preciso aquilo ali acontecer, né? Uhum. E aí, depois disso, consegui trabalhar no mesmo local onde eu estagiava. Eu era uma estagiária que dava aula. Já né? dava aula, já. Já ajudava ali, já ensinava o que eu sabia para o pessoal que estava fazendo o curso, né? E eu sempre corri dessa questão de criança. E mesmo quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, não, eu não quero. Não, não vou e tal. E aí eu recebi o corpo de uma menina de 5 anos de idade. Essa menina, o que o agente funerário falou pra mim, que ela tinha vivido uma vida inteira dentro de um hospital, ou seja, ela já nasceu com CA, nasceu com câncer. E ela foi pra gente lá, e meus colegas não queriam de forma nenhuma tratar, começaram a falar, não, vai você, porque eles sabiam que eu tinha que quebrar eu tinha que quebrar essa coisa de não querer tratar a criança. Porque a gente hoje é o que eu passo para os meus alunos, a gente não tem escolha, Lúcia. Quem chega, sabe? Né? Hoje nós não temos escolha, nós não temos religião, a gente não julga causa da morte de ninguém. Mas ele fez mal para uma pessoa. Eu não tenho nada com isso, a família me contratou. O trabalho é teu, né? Quando eu comecei a tirar o lençol daquela menina, porque geralmente eles vêm, né, embrulhadinhos e tudo... E comecei a tirar ali, e eu visualizei a mãozinha dela, um dedo de cada cor, né? Todo colorido, né? Porque geralmente as próprias enfermeiras fazem isso, a própria mãe também. Né? E até aí, como coisa lúdica mesmo, né? E aí eu levei pra mesa, né? E eu sempre tive... Depois disso, eu peguei esse costume de falar com eles, vem com a tia, que a tia vai cuidar de você. Eu tenho muito disso, né? Olha que graça. E assim, e aí eu coloquei na mesa, fiz o procedimento, ela precisava realmente, porque o corpo estava prejudicado por conta, né, da causa da morte, do tratamento prolongado. E ali eu vi e falei, não, é isso. Sabe? Ali virou a chave. Falei, não, realmente é isso, não é por dinheiro. É claro que é tanatopraxia, eu sempre falo isso, eu friso isso, tanatopraxia com amor. Porque eu não posso dizer pra você que é por amor. Você faz pelo salário, você faz pra sobreviver, você faz porque você tem que sustentar filhos e casa, mas faz com amor, que é o diferencial. É verdade. Que é o diferencial, né? Porque o pessoal diz assim, mas amor não enche barriga. Eu costumo responder, pois amor não enche barriga, mas o amor mantém a gente de pé. Né? É o amor pelo que você faz, que faz você levantar, que fez você vir até aqui. Exatamente. Esse teu ânimo o tempo todo, porque, gente, vocês não têm noção o que é ela fora daqui. É exatamente isso, eu falo, essa mulher, a gente não se conhecia. A gente não se conhecia. Eu comentei em casa, eu falei, gente, ela tem uma energia surreal, assim. Olha, que linda. Uma educação maravilhosa, porque, querendo ou não, né, eu sou... expert, vou falar um pouquinho, em estar em vários podcasts ao mesmo tempo, e nem sempre a gente é tratado como aparece nas telas, né? Nem mesmo, sempre. Jesus, mas assim, você, o tempo todo, então eu acho que é isso que faz tudo valer a pena, é você ter amor pelo que você faz. É saber que aquilo ali é a sua missão, é aquilo ali que te move, é que você falou, levantar e fazer, né? E às vezes você não tem noção o quanto você tá do outro lado, e você com a sua energia, me fez vir aqui depois de uma semana inteira de trabalho, né, onde nós cuidamos do amor da vida de alguém em curso. Eu estava em curso, então eu tô desde de sábado praticamente sem parar, né, em laboratório, e vai pra lá e vem pra cá. Eu falei, não, eu tenho que estar lá, porque eu quero falar pro público dela, eu quero falar sobre a minha profissão. Que legal. E te agradecer pelo espaço, eu tô né? amando essa conversa aqui, maravilhosa. Eu sei que você transforma vidas, pessoas perto de mim foram transformadas pela sua conversa. Nossa, né? Pelas suas histórias, pelos seus causos, e eu sempre digo que uma boa conversa cura. Exatamente. De fato, eu vi você fazendo, né? Você falando uma história no podcast, uma pessoa perto de mim falou assim, nossa, eu entendi o que ela falou. Exatamente. Assim, você imagina eu aqui desse lado achando que as pessoas iam me odiar em casa porque eu venho falando de um assunto que todo mundo tem simplesmente pavor. Eu acho bem desafiador, e depois do intervalo a gente vai falar como que ela começou nas redes sociais, como é que foi o start disso daí, porque de fato é bem desafiador mesmo. Sim. Um intervalinho rápido e já nós estamos de volta, porque aqui você sabe, o papo é pop.
Bom, estamos de volta e hoje recebendo a Josi Oliveira, que é tanatopraxista. É isso, olha, exatamente. Aí. Olha que dureza. Sabe que tô aprendendo agora, é uma dúvida viu? de muitas pessoas a palavra, né? E que Tanato coisa, vem da onde? Vem do Deus, né? Deus da morte, Thanatos, né? Ah, é de lá mesmo? Tanatopraxia é um conjunto de técnicas ali dispensados no pós-morte, né? Então, Thanatos remete à morte, né? E a praxia são esses cuidados, esse conjunto de cuidados aí que a gente tem. É um nome, é bonito. Conhecido também como somatoconservação. Aí já vem junto o embalsamamento. Isso aí tudo tá incluso, a gente faz tudo isso. Tá incluso. Josi, minha curiosidade, porque eu sempre pergunto aqui para os empresários, né, os empreendedores, olha, ir para a internet às vezes faz toda a diferença no seu negócio, né? Para que as pessoas conheçam o trabalho que você faz e para que você possa expandir aquilo que você faz também para poder ajudar outras pessoas. Como que foi para você colocar a cara no vídeo e falar sobre esse assunto? Nossa, não. Como que foi Você lembra? Colocar a cara no vídeo, foi né? pra colocar a cara tipo no assim, vídeo? porque... O pessoal fala sobre esse assunto ou não? Ou você que falou, vou falar? Já existiam outros profissionais falando sobre tanatopraxia. E eu fazia alguns vídeos, algumas coisas que eu guardava pra colocar nas minhas aulas e tudo. Aí um dia uma aluna falou pra mim, Josi, por que você não posta e tal? Só que eu sempre tive medo. Lucy, eu não venho de uma época da internet em si, né? A gente é analógico, não, né? Total. A gente começou com aqueles telefones que não... a gente vivia de SMS, né? A gente começou no orelhão, não pensa que é... Era fichinha lá e depois era fila no orelhão. E o pessoal não imagina, né, que você tem essa dificuldade, né? Hoje não, hoje qualquer adolescente já pega ali. Eles nascem digitalizados já. Sabem fazer edição. Coisa que eu nem sei fazer. Isso, eles Eu falei, bom, as pessoas vão me odiar, né? Porque eu falei, ninguém vai gostar de mim, vou postar isso. Aí ela falou assim, posta. Eu falei, mas eu tô ganhando seguidor todo dia, eu tenho meus alunos, seguidor. Você já dava aula já? Já dava aula, né? Vou ganhando devagarzinho. Ela, não, mas mostra a tanatopraxia. E assim, eu postei um vídeo, né? Onde eu mostrava até um vídeo bem forte, né? Mas era só uma parte, sem expor nada, sem expor ninguém. Eu mostrava ali uma parte do corpo que era o intestino de um corpo avançado, né? Um pedaço ali, onde estava cheio de gases. Falei, pronto, vou postar e vamos ver o que vai acontecer. E aí aconteceu o contrário de tudo que eu pensava. O pessoal começou a gostar. E começou a seguir, começou a crescer o número de seguidores. E o pessoal me pergunta muito, né? Mas os seus seguidores são orgânicos, você nunca comprou... Gente, eu nunca comprei nada, né? Eu nunca... Sim. Eu vou comprar mesmo, seguidor. né? Pra mim não tem graça. Eu também acho. Eu já abordo um assunto, um nicho que é... Complexo, né? Vamos dizer, né? Se você... Eu vou comprar... você vai comprar assim... Não, tem que ser muito orgânico. Eu quero quem se simpatiza mesmo, quem gosta do meu assunto, gosta do meu jeito de lidar. Que alguns estão ali pela curiosidade, outros né? Pra também ter uma profissão igual a sua também, pra se espelhar, enfim, uma série de coisas. Mas que seja natural. Eu acho isso também. E você sabe que a partir daí, depois que eu comecei a postar vídeos, eu comecei a atrair uma quantidade imensa de pessoas que até hoje testemunham pra mim no direct, no Zap, em outras redes, que tentaram contra a própria vida e que conheceram os vídeos e assim, eu demorei bastante pra assimilar isso. Eu falei, mas como que encontraram vida com a morte? E depois a morte se mostra pra mim e fala assim, não, a gente pode sim aprender a viver a partir da morte. Tanto que a morte me ensinou a viver. Olha que interessante. Né? Você vê pessoas mortas, né, sem vida o tempo todo no seu trabalho, você fala, nossa, eu tive agora com os alunos, que eu tinha um aluno que ele estava um pouco ansioso, né? Eu falei pra ele assim, você tá vendo aqui? Tem pessoas aqui que estavam fazendo planos para assistir o jogo da Copa sexta-feira. Nossa. E não chegaram lá. E a gente tá aqui. Eu falei para eles, para todos eles que estavam comigo, e nós estamos aqui. Então é dia e hora para nascer, dia e hora para morrer. Então a gente vive o intervalo e que a gente viva da melhor forma. E eu acho que é isso que eu consegui passar para essas pessoas. E aí pessoas me procurando para fazer o curso, dizendo, Josi, eu tô aqui para fazer o curso, mas eu não quero trabalhar com isso. Eu falei, bom, mas você quer falar o porquê que você... Olha, Josi, eu tô aqui porque eu paguei a tanatopraxia pro meu filho teve que ser sepultado antes da hora, eu queria saber o que aconteceu. Eu tô aqui porque o meu pai, no meu pior momento, ele não teve cuidado. Olha, eu tô aqui, Josi, porque no momento que eu terminei de sepultar a minha mãe, o agente funerário veio correndo atrás de mim com uma bolsinha na mão. E ele disse assim, toma aqui, que isso aqui é seu.
E ela falou, mas o que é isso? Ele falou assim, isso aqui são as peças íntimas da sua mãe, porque a gente não veste. E essa seguidora falar pra mim, Josi, ele acabou com o meu luto. Porque até hoje eu não consigo imaginar que a minha mãe está sem as peças íntimas dela. Até hoje, a minha mãe nunca ficou sem usar as peças íntimas. Então, um mau profissional, ele consegue acabar com toda a despedida de uma família. E a gente está aqui para dizer o quê? Não, existe um pós-morte humanizado. As famílias precisam saber que ela tem direitos. Porque a gente, na realidade, eu não sei para você, mas muitas pessoas acham que o que a funerária fala é lei. Não, peraí. Olha só, mas minha mãe era vaidosa. Você pode fazer uma maquiagem nela? Ah, eu não posso. Eu posso ir até lá depois do corpo preparadinho? Eu posso fazer a maquiagem dela? Eu posso pintar o cabelo dela? Existe isso. É mesmo? Hoje em dia, esses sprays, então, como a família usa isso? Sim, pra essa raiz Sim, porque a pessoa estava internadinha, né? Geralmente. Pra você ter noção, eu uso shampoo e creme. E durante muito tempo eu fui achincalhada, eu fui atacada. Porque, você usa um shampoo barato, não use isso no meu cabelo, senão meu cabelo vai ficar assim, vai ficar assado. Aí, às vezes, a minha parte mais malcriada, né? Eu vou lá e falo, então, minha filha, peça a Deus para que não joguem água sanitária no seu cabelo, para que não joguem aí qualquer produto de limpeza, achando que isso vai dar um cheiro de limpeza no cabelo de uma pessoa. Eu acho que é empatia, né? É empatia. É verdade. Então, assim, eu surgi na internet mostrando para as pessoas isso. Olha, eu lavo o cabelo sim. É o bastidor que a gente não imagina, e ao mesmo tempo é o direito que a gente tem, né? Sobre aquele encerramento de história com você, com uma pessoa que você ama. E é o grande evento, né? É o último evento. Aliás, tem culturas que entendem como último evento, né? Então, por mais que seja dolorido e tudo mais, mas é o último evento. E aí, durante um tempo, quando eu comecei a mostrar isso, aí algumas pessoas falavam, mas pra que isso? Morreu, acabou. Morreu, acabou. É aquilo que eu falo, né, Lucy? Quando a dor do outro não dói em você, o doente é tá você. Tudo bem, né? Tá tudo bem. E a pessoa não se sente nem compadecida, nem empática com aquilo, sabe? Peraí, alguém acabou de perder o seu ente querido. Quando falam da frase, mas a frase não é sua. Mas não é, eu nunca disse isso. Nem precisa ser. É uma frase que eu adotei, que é a minha cara. Alguém falou, você cuidou do meu amor. Caramba, realmente eu cuidei do amor dela, então eu cuido do amor da vida de alguém, né? Então, assim, eu fui assimilando aquilo ali. A intenção, né? A intenção que você quis passar, se não é sua, também não... E a empatia, né? É empatia. Fazer aos outros o que você gostaria que fizesse com você ou com os seus, né? Porque é aquela história. Eu não tenho, o pessoal pergunta muito se eu tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de pra onde o meu corpo vai. O que vai acontecer com o meu corpo. Lúcia, você viu o que aconteceu com essa moça que caiu da ponte? Vi. Você viu sobre o óbito dela, mas você viu sobre os comentários que surgiram sobre ela? Não, eu não acompanhei. Nossa, os comentários maliciosos. Me impactou tanto aquilo que eu não quis nem ver. Falei, meu Deus do céu, eu não quero ver isso. Assim, e eu sou super sensível, eu absorvo muito esse tipo de coisa. Eu vi o vídeo na internet, porque tava lá, né, exposto. E aí, aquilo me impactou tanto, eu acabei não olhando, assim, sabe? Nossa, comentários misóginos, comentários maldosos, falando do corpo dela, do que poderia acontecer com o corpo dela, dando a entender mesmo sobre abusos. Que horror, sabe? Violência. Isso não deixa de ser uma violência. Você comentar sobre isso. As pessoas estão com a cabeça, né? Sabe? Então A gente que trabalha com internet, a gente sabe, né? No meio de, às vezes, às vezes vem entrevistas aqui, Josi, tão legais, que você fala, cara, olha que coisa incrível. Aí lá no meio tem uma pessoa mal amada, sei lá, destruída, acabada, eu sei lá o que é, que faz comentários assim tão estranhos. Você fala, o que essa pessoa tá comentando? O que ela tá falando? O que é isso? Eu fico assim também. Não é? Mas que é gente, isso? que loucura é essa? Que loucura é essa? Porque, assim, fizeram comentários terríveis sobre ela, né? Que até gerou investigações. E claro que os responsáveis por esses comentários têm sim que responder judicialmente, porque já não chega... A morte dessa moça já foi uma tragédia por si só. Meu Deus do céu. E aí a família é obrigada a ver ali as pessoas triste, comentando, né? sobre o corpo dela, né? Sobre... é bonita, é isso, é aquilo. Será que foi... Isso não é relevante. Será que ficou inteira? Será que tava... Mas ainda estava inteira, dava pra fazer tal coisa. Pelo amor de Deus, gente.
Você tá de Sabe? Então são umas coisas que as pessoas estão perdendo. O amor realmente está se esfriando. E o pós-morte, durante muito tempo, ele ficou muito paradinho ali. Quantas coisas não aconteceram que ficaram por debaixo do pano? Sim. Aí hoje tem Josiane, tem outras profissionais que vêm falando sobre isso, que vêm batendo em cima disso. Necrofilia, crime contra o próprio óbito. É você hoje sepultar o seu ente querido e amanhã você saber que alguém foi lá, abriu a sepultura, retirou o corpo da sua mãe, praticou o ato. Jesus, isso é estarrecedor, né? Como é que... E acontece, tá? E acontece. E aí as pessoas falam assim, mas pra que vai ter segurança em um cemitério? Eles não vão a lugar nenhum. Mais uma vez eu digo, como eu sempre falo nas entrevistas, realmente eles não vão a lugar nenhum. O problema é quem está indo até eles. Desde 1992, Glória Pérez já passou isso com o corpo da Daniela Pérez. Foi. A ponto de ter que retirar a própria filha de um túmulo e colocar a filha para se decompor em um cofre. Olha que absurdo. Olha que loucura. Sabe? Como Aquela mulher sofreu muito, né? Muita coisa. É muita, né? Então aquilo ali já vem de muito tempo, né? É cultural, o que eu falo pra você. Cada vez que você fala desse assunto, você traz educação pras pessoas. Educação, porque às vezes a pessoa, de verdade, às vezes o nível de consciência é tão baixo que a pessoa não tem noção, né? Exatamente. Não tem noção. Aí quando você traz consciência, a pessoa fala, nossa, é verdade. Nossa, não tinha pensado nisso. Então olha quanta consciência e aí você consegue traz, entender que é né? muito mais do que, você consegue dormir, você consegue comer trabalhando com eles. De menos. Lúcia, quando a gente põe uma pessoa naquela mesa para passar pelos nossos procedimentos, a gente sabe que ele é o amor da vida de alguém. Eu costumo dizer uma coisa que é a maior verdade do mundo, né? Ele tem mãos, eu não sei o que a mão dele lutou. Ele tem olhos e eu não sei o que os olhos dele viu. Então só me resta respeitar aquela história e preservar aquela dignidade. Sim. Então por isso a importância dos cuidados no pós-morte. Não é morreu, acabou. De verdade não é. Existe uma família, a gente está se curando aí do Covid. Quantas famílias não puderam olhar para o rostinho do seu ente querido? Como é que foi essa época para vocês? Foi loucura, terrível, né? Foi terrível. Quantos corpos vocês preparavam num dia, assim? A gente chegou a contar? A gente, na realidade, o preparo em si não acontecia, Nem né? acontecia, né? Não, porque a tanatopraxia ficou proibida. Nós recebemos de repente, numa bela manhã, a gente recebe um manejo da vigilância sanitária dizendo assim, a partir de hoje está proibido a realização de tanatopraxia. Vocês foram proibidos de trabalhar. Foram proibidos. Então, a gente só ia até o hospital. Exatamente. Okay. A gente ia até o hospital buscar, né, aquela coisa toda. Nossa, às vezes tinha que fazer pernoite dos corpos, dos caixões, todos envelopados, todos lacrados e aquelas famílias. Eu fiquei Eles já lacravam no hospital. Lacrava no hospital. Lacrava ali, já retirava. A gente lacrava com plástico filme, né? Comprava esses industriais e lacrava tudo. E a gente totalmente paramentado e tinha que entrar lá. E vale dizer que o Covid ainda está levando vidas, ceifando vidas, né? A gente tem tido esse acesso, né? Porque você acaba indo buscar no hospital e tendo acesso ali a causas de morte. Então não ignorem, gente, porque não é brincadeira ainda. Olha. A minha irmã estava com Covid agora há pouco tempo, graças a Deus já está bem. Mas ele está aí ainda. Tá aí ainda, né? O pessoal às vezes acha que é um leve resfriado, um resfriadinho, mas ele pode ser o Covid. Só que naquela época a gente não imaginava que seria aquilo tudo. Né? Você pensava que no mês que vem isso acaba. Foi o que a gente pensou. Em um mês, 2, 3. E aí a gente teve esse impacto psicológico das pessoas, das famílias. A gente teve, porque aquela coisa do caixão fechado, né? O Brasil tem a cultura da despedida, né? É muito triste, né? Um caixão Muita fechado, coisa. né? Eu tenho pavor de caixão fechado. O luto fechado. já não é fácil. O caixão fechado é uma Tudo coisa que eu posso muito fazer triste. por um óbito, para que ele não tenha a urna dele lacrada, eu faço. Quais são os entraves, assim, que fazem fechar o caixão? É desfiguração? Alguma coisa assim, alguns Josi? tipos de acidentes, né? Com perdas muito altas da face, por exemplo. Geralmente meningite. Alguns também, tipos né? de tuberculose. O próprio Covid. Quando é Covid ali, laudado pelo médico, é urna lacrada. Mas, assim, é muito triste quando você tem uma família ali e ela te pede, por favor, faz alguma coisa, eu quero só olhar para o rosto dele, né? Então é claro que para fazer uma restauração facial a gente precisa de um tempo maior, o corpo fica com a gente ali no laboratório e a gente quantas horas? Eu já cheguei a trabalhar 6 horas no corpo. 6 horas incansavelmente.
E assim, temos recebido bastante corpos, infelizmente, de autoextermínio, né? Pessoa que desistiu, desviveu, enfim. São coisas que a gente lida todos os dias dentro de um laboratório. É verdade. E que faz a gente, sim, valorizar a nossa vida. É verdade. Não é viver, gente, como se não houvesse amanhã, porque Não, amanhã, tá? amanhã, As contas vencem. A conta chega. Mas assim, tentem pelo menos viver. E eu tive com uma pessoa agora que ele disse, Josi, eu não consigo aceitar a morte. Eu sou muito materialista. Eu não consigo aceitar o fato de que eu vou morrer e vou deixar tudo aqui. Então, assim, pra você ver o que a morte causa, né? Que loucura. E aí, eu falando sobre a Tanata, ele falou, nossa, você tá dando um bug aqui, mas eu tô começando a entender o seu trabalho. Eu falei, pois é, porque não é uma escolha, né? Ela chega pra todo mundo. E que a gente seja bem atendido, que as famílias sejam bem atendidas nesse momento, porque é um momento, acho que é o pior momento, né? É o pior momento. É o pior momento. Eu já perdi meu pai, já perdi a minha mãe, então já passei por essas dores gigantes aí. Quando eu escuto você falar com tanto carinho, e também fui atendida pelos agentes funerários na época também com muito carinho. Ai, que bom! Né, fizeram tudo direitinho, do jeito que foi combinado, então, e respeitaram a gente, isso foi mais importante, né? Respeitou o tempo da gente, a dor, e olha como isso alenta, né? Resolveram tudo pra gente. Falei, cara, que bom que isso funcionou, que deu tudo certo, que a gente não teve que se desgastar com mais isso. Exatamente. Né? Porque olha que triste, você já tá no meio de um turbilhão de emoções, uma loucura, e ainda você tem que se desgastar porque não fizeram o que era pra fazer. O pessoal não entende que a família precisa passar pelo luto, né? Não, eu acho o trabalho de vocês, assim, fantástico. É de tirar o chapéu. Ô, Josi, tem uma curiosidade que fascina muita gente. E é uma curiosidade ligada à fé. Eu sou católica, né? Então, a gente escuta falar bastante. E você, eu acho que vai entender isso, essa minha pergunta. O que acontece com o corpo dos santos? Porque morreu, colocou lá e fica incorruptível, anos e anos. São os corpos incorruptos, né, que a gente chama. Qual é a diferença? O que tem? O que tem a mais? Se você pergunta pra Josi, tanatopraxista, né, eu vou dizer pra você, olha, Lúcia, existem muitos fenômenos da morte. Muita coisa, né? Fenômenos destrutivos. A gente começa lá nos fenômenos imediatos, os consecutivos, os destrutivos e os conservativos ou conservadores da morte. Então, assim, existem fenômenos que são naturais, como uma mumificação. Eu tive uma mumificação no laboratório. Um rapaz que foi... perdeu a sua vida e foi enterrado, literalmente. Ele não foi sepultado, né? Ele foi enterrado ali em um terreno, né? A família procurando o corpo e passaram-se os meses. Enfim, ele foi enterrado em um local alto, quente, estávamos numa época quente, né? E na época que ele teve o desaparecimento, e seco. E aí a gente retorna um pouquinho lá para o Antigo Egito, né? Isso. Onde nós tínhamos as mumificações. As múmias, né? Artificiais e as naturais, porque pessoas de baixa renda acabavam indo a óbito e eram enterradas, né, sepultadas na areia do deserto. E acontecia o quê? A mumificação. Então nós temos corificação, né, saponificação, que é quando o corpo toma, ele mantém toda a estrutura dele. E você põe a mão, ele parece que é um sabão, sabe? A pele escorrega. É quando acontece o sepultamento em terrenos alagados. Existem muitos cemitérios. Eu não sei aonde, mas aqui em São Paulo tem um cemitério, que dizem que quando fazem exumação, a maioria está em saponificação. Olha! E aí tem que trocar de local esse corpo, aguardar mais 3 anos, porque a data para exumação, em alguns estados são 3 anos, em outros são 5. Tá. Criança, 2 anos, né? Criança, 2 anos, adulto, 3. Se o estado for mais frio um pouco, eles aguardam 5 anos. Então, assim, essa questão dos corpos incorruptos e tal, pode acontecer? Sim. Mas aí, quando você vai estudando e vai lendo sobre o assunto, você fala, será que não passou por uma mumificação natural? Será que não estava sepultado no local? Porque assim, o corpo precisa, né? Dúvida, né? Que a gente, quando sepulta no local muito quente e seco, o corpo pode desidratar muito rápido. Então, não dá tempo das bactérias fazerem a decomposição. Olha que interessante. Elas precisam de partícula de água para elas percorrerem tudo. Então, essa mumificação que eu tive no laboratório, você notava que a decomposição dele só aconteceu na cavidade abdominal, por dentro, mas a pele perfeita. A gente conseguiu ler todos os nomes
das filhas dele tatuada no braço. Meu Ele Deus! mumificou, ele tinha toda a fisionomia dele, as mãos, os pés, ou seja, aquela pele bem parecida com esses que a gente vê, né? Aham. Aquela pele bem sequinha ali, Sim. mas guardando a fisionomia. Então, assim, se for o lado da Josi profissional, pessoal que gosta de estudar, Sim. estudem, gente, processos destrutivos, Tem conservativos da muitos morte. fenômenos que a gente não, né, que já... Exatamente, fenômenos que é afetam possível entender, né? afetam diretamente na decomposição. Então, assim, vale muito a pena. Claro que eu não duvido de coisas sobrenaturais, de Claro. coisas, né? Existem sobre os santos, existe Sim. toda uma história Sim. de vida deles que é levado em consideração. É. Mas existem muitos fenômenos aí que as pessoas... Eu sempre falo, a morte precisa quebrar, né? A gente precisa, com conhecimento, quebrar algumas superstições, né? É verdade. Como, o cadáver Que estava interessante. chorando, a unha cresce, a Ah. barba cresce, né? Não cresce. O que acontece é que o corpo desidrata, então ele tem uma retração ali de tecido e acaba aparentando ali, de repente, aqueles Que sim. pelinhos mais... acabei de fazer a barba dele, ele tá... né? A barba tá crescendo. Meu Deus, são Então muitos tem a detalhes, retração. né? Quantos anos já você tá nessa área? 10 anos, tô Ju? fazendo 10 anos esse ano. Olha, mulher. E aí, eu penso que quando você vai dar aula, você aprende duas vezes, né? Porque não é assim? Eu acho que quem ensina sempre aprende, Sempre né? aprende, né? Nossa, é um Feliz é processo quem- muito interessante. Olha, na pandemia aconteceu isso comigo. Começaram a me pedir para... As pessoas tinham dificuldade de ir para frente das câmeras para fazer live. E eu estava justamente dentro de casa, porque eu trabalhava, né, numa empresa que me mandou para dentro de casa para fazer live. E eu fiquei fazendo Olha. live lá dentro de casa. E não era muita gente que fazia live, era no começo das lives. E aí eu dei muita aula para pessoas. E aí foi muito engraçado, porque eu já fazia isso há quase 15 anos, mais de, sei lá, Olha. quase 20 anos já. E aí eu falei, aí quando eu precisei ensinar, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Porque daí a gente Mas a começa, gente aprende. fala, meu Deus, como é que eu vou ensinar isso? Eu acho que pra mim é tão magnífico. natural. Como é que Eu vai acho falar magnífico. isso? A gente aprende duas vezes, É né, magnífico, de Ju? Você já verdade. formou mais de 10 mil pessoas, é isso? Brasil Sim. todo? E no Brasil todo, eu já viajei bastante, né? Ministrando curso. Ah, Hoje eu fico mais entre Salvador e São Paulo. Então a gente teve aí um trabalho muito grande online também. O online por quê? Porque muitas pessoas pensam em fazer o curso presencial. aham. Mas o que eu penso? Eu prefiro que as pessoas conheçam a profissão primeiro. É uma profissão delicada, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero fazer... Olha, primeiro você conhece na parte EAD, na parte online, vamos conversar, vou te mostrar algumas coisas na medida do possível, algum material didático para você ver como funciona dentro do laboratório, né? Ali é um procedimento invasivo, ali você não pode ter medo de sangue, Olha, ali tudo você isso. não pode ter problema com odor, É. né? Porque a gente tem contato direto com gases ali, Puxa né? Com gases gerados da decomposição. Porque, gente, na realidade, minutos após a morte já começa aquele... Deus é perfeito em tudo que ele faz, Lúcia. É, José. Deus criou o nosso corpo para depois da morte, ele vai se autodestruindo. Então, você tem ali, no final, você tem a esqueletização. É claro que eu, como grande simpatizante da cremação, né, por ser ecologicamente muito mais correto, há menos contaminação, né? verdade. É menos contaminação. Menos contaminação. A Verdade. gente fala aí de lençol freático, a gente Menina, fala então, isso que eu fico assim, eu morei muitos anos aqui, perto do Cemitério da Paz, que é um cemitério bem estruturado e tal, mas eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, né? E ele é o Cemitério da Paz, eu ele conheço, ele é ecologicamente Ele correto, é ecologicamente correto. Você vê que ele é um Aí cemitério você fala, parque. e aonde você vai num cemitério qualquer aí, que isso aí fica jogado de qualquer jeito, o pessoal não cuida, como é que é isso, né? A gente hoje no Brasil, Lúcia, a gente tem 3 tipos de cemitérios, É. né? A gente no Brasil tem 3 tipos de cemitério. O cemitério horizontal, que é esse Isso. que o pessoal conhece em casa, que tá no meio das grandes cidades, né? Isso, que é um parque por cima e embaixo, né? Tem Isso, o da cidade que eu nasci, ele ainda é dentro do terreno da Igreja Católica. Sim. Porque antigamente, É. né, na Idade Média, os corpos eram sepultados nos próprios quintais, né? É. Beira de estrada, tinha Olha. sepulturas. E aí vem aquela coisa, vem uma lei que fala, olha, todas as pessoas sem vida são sepultadas em um local de céu aberto e protegido, ou seja, um muro e um céu aberto. E surge aí o cemitério. Uhum. E antigamente eram construídos nos terrenos das igrejas. Então, o horizontal é esse que a gente vê, tipo aqui o Cemitério da Consolação, que tem todos esses mausoléus, né? Essa coisa toda, o É. araçá ali. Isso. Nós temos o parque, que é o estilo
Cemitério da Paz, que é esses mais que... tem o da Saudade também, em Tabuão, que é mais alto ali, né? Tá longe do lençol freático. E as identificações são por plaquinhas. Olha que legal. E temos o horizontal, né? Que o pessoal acha que o pessoal é enterrado em pé. Não é, gente. Cemitério horizontal são prédios onde existem lóculos. Já me perguntaram muito isso, você acredita? Verdade, é verdade. As pessoas surgem, mas no prédio é sepultado em pé. Não, gente, não é em pé. Que desagradável. Existem lóculos. Então, são cemitérios... O cemitério parque e o cemitério vertical são cemitérios mais ecologicamente corretos. E infelizmente, nem todos os horizontais que a gente tem cumprem as normas e a maioria deles tá levando contaminação para a população aí. Puxa. E é um inimigo invisível, é bom a gente ter ciência disso, gente. E como é um assunto que, como eu falei no início do podcast, como é um assunto que a gente não fala, não resolve, né, Josi? Não resolve. Não adianta ter normas se não tem fiscalização. Se não tem fiscalização adequada, é verdade. Ô, Josi, mas mulher de Deus, você sabe que hora já tá acabando o nosso tempo gente, aqui? É uma boa. Olha, não é? falar sobre o que a gente gosta passa muito rápido. Tá muito rápido. Mulher, eu queria que você falasse um pouquinho como que a tanatopraxia transformou a sua fé. Então, eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus. Na realidade, Lúcia, eu fui criada na Umbanda e na igreja, né? Então, era assim, minha mãe levava a gente pra lá e pra cá. Minha mãe me levava na Umbanda sábado à noite, voltava só domingo de manhã. Aí, domingo de manhã, minha avó já tava parada me esperando no portão pra ir pra escola dominical. Que bonitinho. Eu falei, vamos embora pra escola dominical. Vambora. E assim, eu fui criada, eu sempre tive respeito às pessoas e sempre respeitei as religiões. Eu frequento igreja hoje em dia, vou à igreja quando me convidam. Eu creio em Deus, não cai uma folha da árvore se não fosse da vontade dele, sabe? Se não for da vontade dele. Sim. Então, assim, no que me transformou foi que eu comecei a ver, como eu comecei a acompanhar essa questão da morte mais de perto, eu comecei a ver como Deus é bom em todos os momentos. Às vezes até no momento que vem o fim da dor, né? Ah, mas a morte é uma coisa terrível. Sim, a morte tem cheiro, a morte tem temperatura, ela é fria, algumas vezes ela tem um odor desagradável, ela traz sofrimento, mas às vezes quando eu olho para aquela pessoa ali, que você vê nitidamente naquele corpo que aquela pessoa estava no nível mais alto do sofrimento, você olha e fala, não, aqui foi uma misericórdia de Deus, onde essa pessoa parou de sofrer. Eu vejo como fim do sofrimento, de verdade mesmo, sabe? Respeito a dor da família, sei que não é fácil, por isso que eu peço tanto às pessoas, respeitem a dor das famílias, respeitem as famílias enlutadas, para com essa história de pra que um casaco se aonde ele tá ele não vai sentir frio, isso não nos diz respeito. Não nos diz. Sabe? A então, pessoa assim, que tava com ela sabe como ela era, né, as brincadeiras, o que ia no coração. Claro. Se pediu pra pôr um casaco, põe um casaco. Sabe, é cada tatuagem que eu olho. Tive agora um rapazinho de 33 anos e ele tinha uma tatuagem, escrito uma frase muito bonita pra mãe dele ali naquele braço. Eu falei, nossa, que orgulho que essa mãe não sentia vendo essa tatuagem no bracinho dele. Então, assim, só nos resta respeitar, ter fé. Por quê? Por que a fé, no meu caso, potencializou mais ainda? Para que isso não me afetasse. Sabe? Para que isso não afetasse a minha vida. Porque tem pessoas que veem uma pessoa perder a vida, ela começa a entrar em paranoias. Não, para mim foi o contrário. Olha. Foi falar, Senhor, muito obrigada. Olha, eu não tinha fé, achando que eu não tinha... Eu quase perdi a minha fé, achando que eu não tinha um dom. O Senhor vem e me mostra que eu tenho um dom, sim. Que eu tenho o dom de cuidar de quem não pode se defender. Isso só faz com que sua fé aumente. Sabe? Porque... Como que eu vou duvidar da existência de Deus? Olha o que Deus fez na minha vida, a vida que Deus me devolveu a vida através da morte. Quando nem eu mais acreditava em mim, quando eu pensei de verdade em desistir, eu conheço a morte de uma certa forma e a morte me devolve a minha vida. E quando esses dias me perguntaram uma coisa que foi muito interessante, foi até o Edu, ele falou para mim, o que você diria para a morte? Eu falei, eu diria para ela me deixar viver mais um pouco. Porque eu ainda tenho muita coisa para mostrar para as pessoas que estão em casa, para as pessoas aprenderem sobre a morte, para as pessoas se curarem sobre o luto, se curarem sobre perdas, através do conhecimento que elas vão adquirir com a própria morte, sabe? Então é delicado, mas ao mesmo tempo vale muito a pena, traz vida pra gente. E a morte, ela é como o sol do meio-dia, né? Eu escutei uma psicóloga falando isso, é verdade. Ela é como o sol do meio-dia, todo mundo sabe que ele tá lá, mas ninguém aguenta olhar ele de frente. Né? Ninguém aguenta olhar, então você tem que sempre procurar uma forma de ir
aceitando, né, e lidando com aquilo e sabendo que o luto existe. Existem as fases do luto. Quantas pessoas em casa passando por um luto e acham que o luto é só para quem morreu. Não. O luto é pro fim de um relacionamento, o luto é pra perda de um carro, de uma moto, o luto... Você tá entendendo? Às vezes verdade. você passa pelo luto porque a moça que trabalhava na sua casa saiu e você se vê sem pequeno ela. luto, né? Mas são fases que... Então o luto não é só pra morte, o luto é pra várias coisas na vida da gente. E que a gente se cure sempre, né? A cada dia. Porque a gente precisa, a humanidade precisa se curar. Isso aí. E que Josiane Oliveira fique muito tempo entre nós Ai, aí, por favor. ensinando e ajudando a gente a entender. Coisa que ela me deixe viver, porque não é você tem brincadeira. Muita vida aí, Josi. Quero agradecer você de coração por esse Eu tempo. agradeço. Tadinha, né? Uma semana tão corrida. Não, mas valeu muito a pena. Fechamos aqui. Obrigada pela disponibilidade, Eu pelo que agradeço. carinho com que você, né, nos tratou aí. Falar sobre a tanatopraxia pra mim É sempre, né? muito A gente bom. sente, de verdade a gente sente esse amor todo, né? Mas você é uma pessoa amorosa, né? Então Obrigada. Obrigado pelo convite. Qualquer coisa que você fizesse seria com muito amor. Amanhã é dia de viagem, a gente viaja isso. de novo. Isso aí. Encerro De com volta chave ao de Rio. ouro em São Paulo. Vou ao Rio, volto. Agora eu tô morando entre aqui lá, né? Você moro um pouquinho já lá, tem uma moro um casinha pouquinho aqui também? Já você tenho, fica já tanto tenho. aqui, né? Que é bom, né? Ter Fico um espacinho, né? Fica melhor, né? Eu tenho uma gratidão muito grande por São Paulo, né? Porque São Paulo foi a cidade que me acolheu, assim, que eu acabei fazendo a minha carreira aqui, construindo o iniciozinho da minha carreira, que eu ainda tô no início, Sim. né? Eu vou até onde Deus quiser, né? Mas lutando sempre pra isso. Faça por onde que eu te ajudarei, né? Isso, é verdade. Josi, muito obrigada, Eu pessoal. que agradeço. Essa entrevista fica lá no nosso canal do YouTube, na íntegra, para você assistir quantas vezes quiser. E depois a gente deixou aqui o Instagram da Josi para você entrar em contato com ela pelas redes sociais, fazer o curso, quem quiser. E, né, para acompanhar ela também nas redes, que tem muitas histórias e casos incríveis que ela conta. Eu não tive tempo de contar aqui, porque nós temos uma horinha, então eu queria conhecer a Josi. E aconteceu isso e eu fiquei muito feliz. Um super beijo a todos vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Lindeza. Deus abençoe, tá? Te dê muito Amém, você sucesso. também. Amém. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.